Conheça mais sobre os foguetes, os módulos espaciais e a estratégia utilizada pela NASA para levar os astronautas para a Lua e trazê-los de volta para a Terra nas missões do programa Apollo. Muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo ao terceiro episódio da série sobre o programa Apollo. E no vídeo anterior eu falei sobre a missão Apollo 1, que infelizmente iniciou os voos tripulados das missões Apollo da pior forma possível. Mas antes de continuar falando sobre as várias missões Apollo que aconteceram, é muito importante conhecer mais sobre os foguetes, os módulos espaciais, os equipamentos e aspectos gerais das missões Apollo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Primeiramente, com relação aos foguetes. O primeiro deles foi o Little Joey 2, que foi a versão seguinte do Little Joey 1, que foi utilizado na missão Mercury, e tinha a mesma função no programa Apollo, que era fazer os testes de qualificação do Launchscape System, ou LES, que é o sistema de escape de lançamentos, que é um mini foguete que fica no topo de foguetes de missões tripuladas, que é utilizado para garantir que os astronautas sejam separados do resto do foguete em uma situação de emergência nas fases iniciais do lançamento. Os foguetes Saturno 1 e Saturno 1B foram utilizados para testar diversos equipamentos e módulos que foram usados ao longo do programa Apollo e na maioria das vezes em lançamentos não tripulados, como eu comentei no primeiro vídeo. E por fim, o famoso foguete Saturno 5, o maior foguete que já esteve em operação na história da humanidade até hoje, e levou o homem para a Lua várias vezes. E falando sobre este super foguete, quando a gente olha os números do Saturno 5, podemos ver que ele era realmente impressionante. O Saturno 5 tinha 111 metros de altura. Esse pontinho nessa imagem, por exemplo, é uma pessoa ao lado do foguete. Quando abastecido, ele tinha uma massa de 2.800.000 quilos e a capacidade de colocar uma carga de até 118.000 quilos em uma órbita terrestre baixa, que são 50.000 quilos a mais que o foguete Falcon Heavy, que é o foguete de maior capacidade de carga em operação atualmente. O Saturno V era formado por 3 estágios movidos a propelente líquido. Todos os 3 estágios utilizavam oxigênio líquido como oxidante. Já com relação ao combustível, o primeiro estágio utilizava o RP-1, que é um querosene refinado, e o segundo e o terceiro estágios utilizavam hidrogênio líquido. O primeiro estágio era impulsionado por 5 incríveis motores F1, que foram desenvolvidos pela empresa norte-americana Rocketdyne, e tinham a difícil tarefa de levantar todos os 2.800.000 quilos do foguete do chão. O segundo estágio utilizava 5 motores J2, que também foram desenvolvidos pela empresa Rocketdyne. E o terceiro e último estágio utilizava apenas um motor J2. Mas toda essa monstruosidade de foguete tinha uma missão, que era levar os astronautas para a Lua. E para isso, a NASA desenvolveu o módulo lunar, o módulo de comando e o módulo de serviço para cumprir essa missão. Um dos módulos que iam no topo do foguete Saturno V era o módulo de serviço, que levava combustível e utilizava o motor SPS de Service Propulsion System para manobras ao longo da missão, além de equipamentos de energia, de comunicações de longa distância, oxigênio e equipamentos de pesquisa e outros equipamentos e suprimentos para a missão Apollo. Durante praticamente toda a missão Apollo, o módulo de serviço ficava acoplado ao módulo de comando, que era onde ficavam os 3 astronautas e onde eram feitos diversos procedimentos durante a missão. Foram desenvolvidos 2 modelos básicos do módulo de comando. O Bloco 1, que seria utilizado nas fases de teste e em órbitas terrestres, e não tinha capacidade de fazer o acoplamento no módulo lunar. E o Bloco 2, que seria o modelo final, que tinha capacidade de acoplamento e seria utilizado nas missões lunares. Esses 2 módulos juntos eram chamados de Módulo de Comando e Serviço, que era abreviado por CSM, do inglês Command and Service Module. Por fim, o foguete Saturno V levava também o módulo lunar,
abreviado por LM, que vem do inglês Lunar Module. O LM, por sua vez, era formado por dois módulos básicos: o módulo de descida, que fazia o pouso na Lua, e pelo módulo de subida, que desacoplava do módulo de descida e levava os astronautas de volta para o módulo de comando e serviço, que ficava em órbita na Lua. E bem no topo do foguete Saturno V ficava a torre de escape, que seria utilizada em situações de emergência para salvar os astronautas, que é o Launch Escape System, ou LES. Durante os lançamentos, o módulo lunar ficava protegido pelo adaptador do módulo lunar, que era chamado de LM Adapter. E poucas horas depois de um lançamento em uma missão completa no programa Apollo, os astronautas tinham que fazer um procedimento muito crítico, que era fazer o acoplamento do módulo de comando e serviço no módulo lunar. Como você pode ver nessa imagem, durante o lançamento, o módulo lunar ficava separado do módulo de comando, onde estavam os astronautas, que em algum momento precisariam ir para o módulo lunar para pousar na Lua. Então, quase 2 horas depois do lançamento, o adaptador lunar era aberto e o CSM era liberado. Os astronautas faziam uma rotação de 180 graus com o módulo de comando e serviço e faziam as devidas manobras para se alinharem com o módulo lunar, que ficava no último estágio do foguete Saturno V. Era feita a aproximação do módulo de comando e serviço com o módulo lunar e, uma vez feito o acoplamento, era feita a separação do último estágio do foguete e os 3 módulos seguiam em sua órbita para a Lua. E agora que já conhecemos melhor o foguete Saturno V e os módulos espaciais, vamos entender como que tudo isso era utilizado e como era a estratégia que a NASA escolheu para levar os astronautas para a Lua e trazê-los de volta em uma missão Apollo completa. Existiam diferentes alternativas para a ida dos astronautas para a Lua, como um lançamento direto, vários lançamentos em órbitas baixas ao redor da Terra e depois um pouso direto na Lua, ou um lançamento, depois entraria-se em órbita ao redor da Lua e então fazer o pouso. Essa última estratégia, chamada de Lunar Orbit Rendezvous, ou LOR, foi a utilizada pela NASA para levar o homem para a Lua. E para entender cada detalhe de uma missão Apollo, vamos utilizar esse esquemático da missão feito pelo próprio Escritório de Missões Tripuladas da NASA em 1967, e além do esquemático da NASA, eu vou utilizar algumas das simulações que foram gentilmente cedidas pela empresa Analytical Graphics Incorporation, ou AGI, utilizando o software STK. Tudo começa, claro, com o lançamento do foguete Saturno V na plataforma de lançamento 39A, no Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. O primeiro estágio do foguete Saturno V era desligado 2 minutos e 39 segundos depois do lançamento, seguido da separação do primeiro estágio e o acionamento dos 5 motores do segundo estágio. E o sistema de escape, o LES, era liberado pouco tempo depois. Oito minutos e 56 segundos depois do lançamento, os motores do segundo estágio eram desligados e era feita a separação.
Logo em seguida, o motor J2 do terceiro estágio era acionado para colocar os astronautas em uma órbita ao redor da Terra. 1h e 35 minutos depois do lançamento, o terceiro estágio do foguete Saturno V era acionado novamente para a inserção na órbita translunar. E essa era uma manobra muito crítica, porque era ela que colocava os astronautas em seu caminho para a Lua. A 1h e 57 minutos após o lançamento, o adaptador do módulo lunar era aberto e o módulo de comando e serviço era liberado. Os astronautas faziam a rotação de 180 graus, a aproximação, até fazer o acoplamento do módulo de comando no módulo lunar, e então era feita a separação do último estágio. Assim, os 3 astronautas seguiam a sua trajetória para a Lua. 4h e 43 minutos depois do lançamento, pouco mais de 2 horas depois da separação do módulo lunar e do terceiro estágio do Saturno V, era feita a primeira correção de trajetória, ou correção orbital, de meio de percurso, com o acionamento do motor SPS do módulo de serviço. Daí, depois de pouco mais de 2 dias navegando em sua trajetória pela Lua, era feita a segunda correção da trajetória de meio de percurso com o motor SPS. E 10 horas depois, era feita a terceira manobra de correção de meio de percurso. Ao longo da trajetória para a Lua, o módulo de comando e serviço e o módulo lunar precisavam fazer o controle da temperatura dos módulos. A estratégia utilizada foi o controle térmico passivo, informalmente chamado de Barbecue Roll, em português, rolagem de churrasco, em que os módulos giravam para não deixar um lado muito quente e o outro muito frio. Já sob uma influência mais intensa da gravidade lunar, era feita a orientação do conjunto CSM e LM e 1 hora depois da última correção orbital de meio de percurso, era feito o quarto acionamento do motor SPS do módulo de serviço para a inserção na órbita lunar. Uma vez em órbita ao redor da Lua, iniciavam-se os cheques de equipamentos. Os astronautas faziam 2 órbitas lunares e iniciavam os preparativos para a separação do módulo lunar. Na terceira órbita, era feita a separação do módulo lunar do módulo de comando. E é bom lembrar que para o pouso na Lua, 2 dos 3 astronautas ficavam a bordo do módulo lunar e um astronauta ficava em órbita ao redor da Lua no módulo de comando.
era feito o acionamento do motor do módulo de descida do módulo lunar para sair de uma órbita circular e entrar na trajetória de pouso. O motor do módulo de descida era acionado uma outra vez para fazer o pouso efetivamente, previsto para acontecer 2 dias e 22 horas e 37 minutos depois do lançamento. Uma vez na superfície lunar, os 2 astronautas faziam as atividades que eles tinham que fazer, tiravam fotos, colocavam bandeira, coletavam amostras lunares e etc. Concluídas as atividades na Lua, agora era a hora de voltar para casa. Os 2 astronautas voltavam para o módulo lunar e faziam um lançamento a bordo do módulo de subida, utilizando o motor APS, que vem de Ascent Propulsion System, enquanto o módulo de descida ficava na superfície da Lua mesmo. O módulo de subida utilizava seus propulsores para fazer as manobras de rendezvous para se aproximar do módulo de comando e serviço, que estava em uma órbita ao redor da Lua, e fazer o acoplamento. Assim, os 2 astronautas que tinham ido para a Lua voltavam para o módulo de comando, e o módulo de subida, em uma missão nominal, era deixado para colidir com a Lua. Assim, o motor SPS do módulo de serviço era acionado novamente para colocar os astronautas em uma órbita de injeção terrestre. 10 horas depois, era feito outro acionamento do motor SPS, a primeira correção de trajetória de meio de percurso depois de deixar a Lua, e a 4ª manobra de meio de percurso ao longo da missão. Assim, os astronautas seguiam em sua longa trajetória de volta para a Terra. 1 dia e 6 horas depois, o motor do módulo de serviço era acionado mais uma vez para a 2ª manobra de correção de trajetória de meio de percurso, no retorno para a Terra, a 5ª manobra desse tipo na missão. E quase 2 dias depois era feita a 3ª manobra de correção de trajetória de meio de percurso, depois de deixar a Lua, já próximo da Terra, que já deixava os astronautas na órbita de reentrada na atmosfera. Alguns minutos depois, era feita a separação do módulo de serviço e do módulo de comando, e os astronautas faziam a reentrada na atmosfera terrestre, finalizando a missão com um pouso no oceano, com a utilização de paraquedas, e finalmente o resgate dos astronautas. E diante de toda essa complexidade que eram as missões Apollo, podemos afirmar que a ida do homem para a Lua e a volta também, na época em que foi feito, foi uma das maiores, se não a maior conquista já feita pelo homem em toda a história. E é importante frisar que os tempos que eu usei nesse exemplo de uma missão Apollo sempre podiam variar de uma missão para outra. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, e com certeza você já está em condições de acompanhar melhor cada detalhe sobre as missões Apollo que eu vou comentar nos próximos vídeos. E não deixe de colocar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você está achando da série, ou alguma dúvida que você tenha sobre o programa Apollo. E se você gostou do canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like.
E se você quiser saber o que está acontecendo no espaço e aqui no canal, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!